para começar, fala pra gente um pouco aí como é que foi que você entrou nesse mundo de empreender aí. Foi através de familiares, iniciativa própria? A questão, vamos lá. Rafael, hoje, é um jovem empreendedor que é inconformado com o comum, mas é dedicado a inovar. Sim. É uma das frases que a gente prioriza muito lá na empresa, por conta dessa frase. No final do podcast eu vou repetir essa frase, Sim. e durante vocês vão acabar entendendo o porquê disso, né? E aí foi uma questão mais de... Foi uma frustração. Sim. Logo quando iniciei a fase de adolescência, e ocasionou a questão do meu descobrimento de empreender, porque eu acredito que hoje você não já nasce empreendedor. Sim. Você vai se descobrindo um empreendedor com o passar das experiências, com o passar dos anos, entendeu? Aí foi assim. Boa, durante massa. a questão de uma formação de um empreendedor diante das experiências. Sim. Mas você lembra, assim, quando você disse, é isso que eu quero? Porque, assim, é diferente, é um nicho diferente. Sim, sim. Quando você decidisse assim, não, é isso aqui que eu quero. Então, Você lembra qual foi o momento? o momento exato foi como eu acabei deixando de ser um CLT. Eu trabalhava para uma empresa, uma construtora civil em Aracaju, que construía prédios, né, lá em Aracaju. E eu trabalhava como uma almoxarifa. Eu era almoxarifado dessa empresa. E aí foi logo quando eu entrei no ramo de trabalho, né? Aí eu passei 1 ano e 3 meses trabalhando. Lá na empresa, Lá na empresa mesmo. Aí quando finalizou o contrato da empresa, eu acabei me reconhecendo como um empreendedor de lá, entendeu? Não é isso que eu quero para a minha vida. Eu tenho uma visão muito visionária de expandir, entendeu? Não só ficar naquilo, expandir um negócio que seja inovador na cidade de Estância. Aí foi aí que eu me tornei um empreendedor, através disso. E aí teve uma questão que eu retornei para a Estância e aí eu não sabia o que empreender. Sim. Foi aí que realizou a pesquisa, né, dentro da cidade, do que as pessoas necessitavam, um comércio que era inovador, que não tinha Estância. Em um certo tempo, meu pai trabalhava em plataforma de petróleo, e aí ele acabou desempregando. E aí ele chegou, Rafael, você acabou de sair da empresa. Antigamente, no ano 2000, eu trabalhava com esse tipo de limpeza, que era... Seu pai já trabalhou já com isso? Era a limpeza de estofado, só que ele trabalhava no ramo automotivo. Sim. Limpeza de banco, tinha um lava-jato e tinha a higienização automotiva de bancos. E foi aí que ele me apresentou. Aí, até hoje a gente tem essa máquina, desde 2000 até hoje a gente tem ela lá, que é uma extratora da VAP, logo uma das primeiras. Aí ele me apresentou, olha, eu fazia esse tipo de serviço. Aí pronto, então vamos pesquisar, vamos mais a fundo e vamos dar início a essa empresa. Aí, nesse tempo, no ano 2000, não tinha a produção química que tem hoje, de produtos alcalinos. Era mais difícil fazer a limpeza. Não tinha. O acesso era muito difícil, o acesso era só o internacional. Você comprava uma compra internacional de um produto, ele vinha e se realizava. Então, o que aqui a gente optava? Pelos produtos que vendiam no supermercado. O famoso Vanish. Sim. Aí nessa época ele, olha, tem esse produto aqui que eu utilizava. Aí sempre no ramo de empreendedor tem o pior dia do melhor dia, que eu digo. Então foi essa questão que eu falei, a frustração que aconteceu, que me deu um pontapé inicial. Que a gente teve nossa primeira higienização, que foi para aquele rapaz que tem um cabeleireiro daqui, chama Coimbra. Sim. Ele realizou um agendamento e fomos fazer. Foi o nosso primeiro sofá que a gente higienizou. Aí chegando lá, a gente viu a questão do estofado, estava com manchas aparentes no sofá, e a gente iniciou o processo de higienização. Só que aí, nesse processo de higienização, a gente utilizando o Vanish, acabou que o sofá úmido, ainda semi-seco, já com a higienização finalizada, ele não aparentava a questão de manchas que ficavam ainda. E retornamos para casa.
No outro dia, o mesmo que contratou o serviço ligou pra gente. Olha, Rafael, o sofá aqui ainda permanece com manchas. Não resolveu 100% do que eu queria. E aí a gente retornou lá, quando olhou lá, o sofá já estava totalmente seco e com as manchas presentes. Então foi aí que deu o meu pontapé inicial de pesquisar mais, procurar mais, saber sobre produtos, química, entendeu? Você tem que saber sobre determinado produto utilizar em determinados tecidos. E foi aí que eu dei o pé inicial. Só que nessa época, meu pai ainda continuava desempregado, não tinha voltado ao ramo do petróleo. E aí eu acabei pesquisando, só que também a gente tinha, por eu ser um desportista, né? Tinha muita moto, CRF de trilha, moto de empinar, esses negócios. Eu cheguei, meu pai, fiz uma pesquisa, tem algumas pessoas que já têm empresas grandes, só que fora. E eles fornecem cursos preparatórios em química, produto, método, prática, entendeu? Serviço e o marketing. Só que a gente realizou uma pesquisa, viu que que o curso era de alto valor. Era cursos de 3.000, 3.500 que eles cobravam, né? Aquela famosa mentoria. Na época era 3 mil, era dinheiro, né? Era dinheiro. Hoje, misericórdia. Aí eu cheguei e girei a chave, meu pai. Pode pegar, vamos pegar essas motos, tudo que tem aí, vamos vender. Aí acabamos vendendo tudo. Pra fazer. Fazer os cursos certinho, pesquisar tudo certinho e adquirir os produtos específicos para cada tecido. Aí foi aí que a gente conseguiu ainda mais avançar na higienização. Foi aí que começou a ter resultados. Remoção de mancha, clareamento de tecido, remoção daquele amarelamento dos colchões. E aí o povo vai dando sinal positivo para a festa clínica, entendeu? A partir disso. Então foi por isso que a gente tem aquela frase, né? Foi o pior dia do melhor dia. Que foi o dia que você Porque se aquele sofá desse certo, que a gente utilizou o Vente, a gente ia estar usando o Vente até hoje. Não ia ter o avanço, entendeu? Não ia ter a frustração para você querer avançar, para você querer evoluir, entendeu? Bacana. Ô, Rafael, quando vocês começaram, tinha alguém já que fazia? Você lembra, não? Sim. Já tinha, né? Já tinha. E como é que foi para entrar nesse mercado aí? Foi, tipo, não tinha tanta concorrência, foi mais fácil? Quando a gente deu o início... Porque no começo sempre é difícil, né? É difícil, Mas como é que era aqui a concorrência na cidade? Não tinha tanto? Foi mais fácil introduzir no mercado aí? Tinha pouca concorrência aqui, entendeu? Porque era algo novo em instância aqui. Só que aí foi o que a gente deu outra girada de chave. A gente deu uma girada de chave para ver o nosso diferencial na empresa. Porque foi o que eu disse, a frase que eu disse, que é inconformado com o comum, dedicado a inovar. E aí, logo após os cursos, a química dando certo, a gente fazia um atendimento a domicílio, que é na casa na residência do cliente. E aí, muitos clientes acabavam relatando sobre higienizações que já passavam com eles e ocasionava certos alguns desavenços no estofado, entendeu? Sim, sempre deixava um problemazinho. Ficava alguma parte sem secar, ficava alguma parte onde a madeira expelia a questão da resina dela e ficava aparente no sofá. Muitos relatos, e o povo se questionava muito da secagem, da demora da secagem do estofado. Porque hoje, normalmente, quando você vai realizar a higienização na casa da cliente, você tem que aguardar, em média, 3 a 4 horas a secagem do estofado. Entendeu? Então, normal. E aí, diante de todos os relatos, a gente acabou dando uma girada de chave. Que era o quê? Proporcionar um conforto ao cliente. E aí eu pesquisando, como eu posso fazer isso? A população daqui de Estância, eu vejo que muitos trabalham durante o dia inteiro. Né? Trabalham na carga horária de 8 horas. E aí eles não vão ter tempo de estar lá acompanhando uma higienização, entendeu? Acompanhando os profissionais dentro de casa a higienização do seu estofado. E a gente decidiu o quê? Fazer a opção de comprar uma saveira, um carro aberto. Agora, por que uma saveira, um carro aberto? Porque a gente, pensando profundamente em fazer o deslocamento do estofado.
de não realizar a higienização Na casa na do casa, Na casa do cliente. Por quê? Porque o cliente já tinha aquele bloqueio da secagem do estofado, ele não ia querer esperar 4 horas para poder usar o estofado. Aí tinha mais o quê? O bloqueio dos ruídos das máquinas, o ruído é grande demais. A questão de respingar alguns pingos do produto no chão, no chão. entendeu? E tudo isso ia incomodar o cliente, né? Sim, sim. Aí a gente optou pelo transporte, o método delivery que a gente tem hoje em dia, E que é no, a busca e entrega do estofado. no caso, então, o pessoal que tinha não fazia isso. Não Era fazia. só atendimento no domicílio. Então a gente pegou uma falha de uma empresa e optou pela solução da nossa, entendeu? Uhum. Entendi. Aí esse foi o nosso diferencial. Aí hoje lá na empresa a gente tem um produto químico que a gente utiliza nos estofados, que ele no processo final a gente aplica ele, faz a extração e ele potencializa a secagem do estofado. Então hoje você tem seu estofado higienizado e totalmente seco no mesmo dia. No mesmo dia. Antes não, antes demorava, né? Então a gente proporciona esse conforto ao cliente. Entendeu? De ele Entendi. chegar de um dia corrido de trabalho e chegar com seu estofado lá, Sequinho. sequinho, Limpo e cheiroso, pronto para ser usado. Diferencial, Esse né? é o diferencial da gente lá. Bacana.